Bom dia, estamos no ar, boa tarde já, né? Estamos no ar agora com a deputada Janaína Pascoal. Muito obrigada pela presença, eu sei que está no meio da correria do Legislativo aí, mas a gente quer muito te ouvir. Você tem comentado nos últimos dias pelo Twitter, onde você é muito ativa, mas a gente gosta de ouvir a pessoa falando, por isso que eu te convidei aqui. Eu queria a tua opinião sobre o assunto político do momento, que continua sendo a sucessão de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre na Câmara e no Senado, na presidência, né? Mas primeiro comentando o que aconteceu no fim de semana com a reviravolta no Senado e o que a gente veio a saber depois, né? Que parece tudo estava acertado para passar, para a Constituição ser ignorada, passar a possibilidade de reeleição, e ali o presidente Luiz Fux e outros ministros acabaram votando contra e venceu a Constituição, né? Então, seu comentário, deputada Janaína Pascoal. Muito obrigada pelo convite, sempre uma honra poder conversar com você, Cristina. Então, assim, estou sempre à disposição. Foi um momento muito tenso, porque existem questões em que a Constituição é mais principiológica. E aí é possível admitir interpretações, debates, caminhos diferenciados, mas no caso da reeleição ou da eleição para a presidência das casas legislativas, a Constituição é muito clara. Então, infelizmente, gerou muita tensão, principalmente para quem é da área do direito, perceber que havia um movimento com chances, né, de vitória, de fazer uma leitura completamente contrária ao texto constitucional. E se esse movimento prevalecesse, nós estaríamos diante de um precedente muito ruim. Nada, por exemplo, poderia ser dito na eventualidade de um chefe do executivo, independentemente de qual, de um chefe do executivo interpretar, vamos dizer assim, né, seguindo a trilha do Supremo Tribunal Federal, que ele poderia concorrer ao terceiro, ao quarto mandato. Então, assim, a tese desposada pelos primeiros ministros que se manifestaram era uma tese muito digna de Venezuela, né? Muito digna de Venezuela. E veja que eu digo isso independentemente das pessoas que estavam ali, de alguma maneira, sendo avaliadas, né? Que era o Rodrigo Maia, deputado federal Rodrigo Maia, na Câmara, e o senador Alcolumbre, né, no Senado. Então, eu não estou fazendo um juízo de valor sobre as pessoas. Pode-se gostar ou não dessas pessoas. O juízo de valor aqui é sobre o texto legal, que é claro. E os ministros que subverteram esse texto, eles não conseguiram trazer um argumento jurídico sequer a alicerçar os seus votos. Então, eu respirei muito aliviada quando percebi, né, primeiro que o ministro Marco Aurélio abriu a divergência, depois, se eu não estou equivocada, veio a ministra Carmen, a ministra Rosa, e vieram os demais, né, trazendo, vamos dizer assim, um pouco de esperança para a população. Porque conforme os primeiros votos iam saindo, eu ia recebendo mensagens assim de pessoas dizendo que iam deixar o país, porque por mais que haja, né, decepções com as decisões judiciais, o Poder Judiciário ainda é uma referência, uma esperança. Então, quando começaram a sair aqueles votos, pessoas começaram a me escrever, e pessoas de várias, vamos dizer assim, alas, né, ideológicas, dizendo que iam embora do país, que não queriam ficar, que não tinham mais segurança em nada. Então, se é o medo, né? É o medo de quebrar o Estado democrático. É perigosíssimo, até para tirar a segurança jurídica de quem quer investir no país. Então, o impacto daquela decisão seria muito maior do que o que se imaginou e se discutiu naquele momento. Desculpa, te cortei. Não, eu que tentei te cortar aqui, mas era só um comentário adicional, que esse medo das pessoas de ficar num país onde nem a Corte Máxima respeita a lei maior, que é a Constituição, é um medo de estar num Estado democrático, de um Estado que não é democrático, de um Estado que não é de direito, onde o direito não é respeitado, né? Mas eu queria pegar um ponto específico do que você falou aí, Janaína. A questão, quando você diz que, esquecendo o nome de Rodrigo Maia, de Davi Alcolumbre, de presidente atual, de quem quer que seja, esquecendo correntes ideológicas,
mas quando se quebra, quando se abre margem para uma interpretação criativa da Constituição, vamos dizer assim, para usar as palavras do ministro Barroso, que foi um dos que votaram contra, né, essa possibilidade de reeleição na Câmara e no Senado. Quando se abre espaço para uma interpretação criativa da lei máxima do país, que é a Constituição, a gente pode imaginar, sim, que um presidente no futuro queira, assim como fizeram tantos ditadores, né, começar lá por Fidel Castro em Cuba, mas agora tenta o Maduro na Venezuela, se perpetuar no poder. Então, nesse aspecto específico, eu queria que você analisasse o voto do novo ministro, do Cássio Nunes Marques, porque ele interpretou, assim como Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, que a reeleição na Câmara e no Senado poderia sim ser permitida uma vez, porque existe aquela emenda da reeleição para presidente, então aquela discussão jurídica ali que tentaram fazer, mas não autorizou Rodrigo Maia, porque este já tinha sido reeleito. Então, ali houve, parece que uma tentativa de uma interpretação duplamente criativa, mas até certo ponto um pouco mais compreensível do que os 3 votos anteriores, né? Queria que você comentasse especificamente o voto dele. O problema é o seguinte, o texto constitucional é muito claro ao vedar a reeleição na mesma legislatura, entendeu? Então, assim, ele também votou contra o texto constitucional. Ele tentou fazer uma interpretação principiológica com a garantia da reeleição uma única vez. Como ele é um ministro novo, né, e acabou de tomar posse, fica a dúvida se essa interpretação é uma interpretação que ele buscou, né, fazer com base numa sistemática constitucional, ou se foi uma interpretação feita para agradar o presidente Jair Bolsonaro. Eu prefiro crer que o ministro efetivamente pensa da maneira que sustentou no seu voto. Entendo que é um equívoco, porque o texto constitucional é claro, porém, eu confesso que fico com a seguinte dúvida: será que não foi uma interpretação feita para agradar o presidente que o indicou? Porque hoje, quando o Rodrigo Maia foi eleito presidente da Câmara, todos os bolsonaristas baixaram a cabeça, votaram nele, e eu avisei. Eu falei, o arrependimento virá rápido. Pode resgatar o meu tweet aí. Eu escrevi isso e muito rapidamente o bolsonarismo se voltou contra Rodrigo Maia, né? Mas hoje todo mundo sabe que Rodrigo Maia e Jair Bolsonaro não vivem, né, as mil maravilhas. Isso quer dizer, a decepção, né? Desculpe te cortar, mas a decepção que você está mencionando é por conta de ter ficado muito claro que Rodrigo Maia não colocava em votação as pautas de interesse do executivo, né? Na verdade, ele já não tinha nada a ver com o que foi eleito em 2018, entendeu? E muitos outros deputados materializavam os valores que foram eleitos e poderiam ter sido apoiados pelo presidente e não foram. Então, a dúvida com relação ao voto do ministro Cássio é assim: será que ele salvou Alcolumbre porque ele viu assim juridicamente ou porque Alcolumbre é hoje um parceiro do presidente Jair Bolsonaro? Tanto é um parceiro que está sendo cotado para assumir um ministério, né? Notícia de todos os jornais da manhã de hoje. Então, eu preciso aguardar um pouco mais outras decisões do ministro Cássio para entender se esse é seu pensamento jurídico ou se, infelizmente, né, seria uma forma de atender, né, os interesses de quem o indicou, o que é muito ruim para o Supremo, para o país, né? Nós estamos em meio ainda a todas as discussões para a eleição nas 2 casas e eu também fico um pouco perplexa com o fato do presidente apoiar o deputado federal Lira, que, salvo o melhor juízo, também não concretiza, não incorpora aqueles valores que foram eleitos em 2018, né, que foram os valores que eu apoiei, que a maioria dos eleitores apoiou, né, as pessoas que subiram no palanque do presidente apoiaram. Então, é estranho, né? Há outros nomes passíveis de se candidatarem, outros parlamentares, pessoas que têm até pautas mais próximas do presidente, mas que não estão recebendo nenhum tipo de apoio. Então, não sei, o presidente funciona muito assim, ele lança ideias nas redes para ver qual é a reação
e depois ele se redireciona. Eu não sei se ele está fazendo isso, se ele está ali apoiando Lira para ver qual é a reação e aí depois mudar de rumo. O presidente ele tem essa metodologia. O famoso balão de ensaio, né? O famoso balão de então, ensaio. eu não sei. Né? Estou esperando. Conversei com alguns deputados, tanto estaduais como federais, e o que eu percebo é também uma dúvida muito grande do porquê o presidente está trilhando esse caminho, entendeu? Aí, Janaína, eu queria aproveitar até uma thread recente tua lá no Twitter, uma sequência de pensamentos ali, né, falando sobre a tua experiência legislativa e tirar um pouco toda essa tua experiência jurídica, que é muito importante, por isso que eu te chamei aqui para analisar, mas já que a gente está falando de Câmara e Senado e sucessão na presidência, pela tua experiência legislativa, o presidente especificamente foi muito criticado no início por dar as costas, em tese, para o legislativo e tentar governar sem buscar o apoio do Congresso, né? E depois ele começou a articular esses apoios, aí foi criticado por ter buscado apoio nos partidos do centro, que era onde faltava, né? Porque, enfim, a base bolsonarista já estava no Congresso, já estava toda rachada em função da saída dele até do PSL, e é tudo que a gente vem acompanhando, né? É errado um chefe de executivo, e aí eu não precisa ficar na figura do Bolsonaro em si, mas um chefe de executivo, até estadual, buscar apoio, no teu caso aí, por exemplo, que é uma representante do Legislativo Estadual de São Paulo, até que ponto os deputados devem garantir esse apoio para que o governante consiga governar? É que, assim, uma verdadeira república, ela funciona com base na divisão de poderes, executivo, legislativo e judiciário. Sim, para isso, está tudo misturado atualmente, né? Inclusive o judiciário. Hoje, por isso o legislativo tem que ter um papel forte. Então, é necessário, sim, que o chefe do executivo dialogue com o poder legislativo, debata ideias, ouça os membros do poder legislativo. O problema é que houve uma corrupção, aí eu não estou falando da corrupção no sentido do Código Penal, mas uma corrupção de papéis. Hoje é raro um deputado, um senador, um presidente, um governador, é raro o debate de ideias entre essas figuras. É muito comum a troca, tá? Não necessariamente a troca que houve na época do mensalão, que era dinheiro mesmo, mas a troca. Olha, fulano vota no seu projeto se o senhor mandar tanto de recurso para a região dele ou para o projeto dele. Beltrano vota. Isso é uma corrupção do sistema democrático, porque o poder legislativo precisa debater ideias. E isso ficou, vamos dizer assim, suplantado, entendeu? Por isso é que eu defendo muito a redução do número de parlamentares, para que nós possamos voltar, né, à ideia inicial do papel do legislativo. Então, se o presidente ignora o legislativo, ele erra. Ele erra, porque o legislativo tem um papel. É o poder mais democrático, porque é o mais representativo. Por outro lado, se o presidente passa a negociar com o legislativo, com base nas várias moedas que, infelizmente, lideram, que são os cargos, que são as emendas, não são criminosos em si, não é crime em si um deputado indicar uma pessoa desde que ela tenha o perfil, um currículo. Não é crime pedir uma emenda, é previsto em lei, inclusive. Né? Eu posso criticar o sistema, mas ele é legal. Agora, você colocar essa dinâmica à frente do debate de ideias, isso corrompe a democracia. Talvez o Brasil devesse estar discutindo a articulação política dolosa e a culposa nesse momento, né? Porque não adianta nada trocar uma forma pela outra. O debate de ideias é inerente à democracia. Então, eu também acho graça quando as pessoas falam que é absurdo, tá conversando com um deputado, tá com uma gente. Isso é democracia. Para eu aprovar um projeto, eu tenho que ouvir os colegas, expor as minhas ideias, aceitar sugestões de mudança de texto. Isso é democracia, isso não tem nada de ilícito. O problema é o seguinte, é você dizer o seguinte, olha, para eu votar num projeto do governo, eu quero tantos cargos,
Mas quem são as pessoas que vão ocupar esses cargos? Não, não importa, são pessoas da minha confiança que não vão nem comparecer. Não, isso aí é crime, entendeu? Então, confunde-se muito o que é democracia, que é inerente à democracia, que é esse diálogo necessário, com comercialização do poder, entendeu? E aí essa comercialização tem várias formas. Exato. E daí a importância também da população estar acompanhando e se manifestando pelos meios que a gente tem hoje em dia, ainda mais num momento de pandemia, de muito lockdown por aí, redes sociais mesmo, mandando e-mail. Eu sei que quando eu mencionei a thread que você fez lá com as suas constatações, né, do que é ser deputada, até lamentava isso, pressionam se você não negocia, pressionam se negocia, reclamam se você não faz campanha. Não, é muito duro, porque assim, as pessoas não têm ideia do que está sendo essa questão da vacina em São Paulo, né? Não sei se no resto do país está igual. São Paulo, isso aí está muito pesado. E eu recebo uma série de cidadãos querendo tomar a vacina, e eu tenho que explicar para essas pessoas que a vacina ainda não existe, que nem terminaram as fases de teste, entendeu? E outro tanto de cidadãos que querem que eu derrube o governador, porque o governador vai querer aplicar a vacina neles à força, e eu tenho que acalmar essas pessoas, né, para dizer que, olha, não é assim, isso não vai acontecer, nem tem vacina ainda para todo mundo que quer. E aí aparecem as categorias querendo brigar para ter prioridade, e quando a gente tenta ser moderado, todos esses grupos te tomam como traidor, entendeu? Né? Quando você fala, olha, calma, você quer tomar vacina? Os testes estão terminando, os registros estão sendo, né, levantados, calma. Ah, mas você não está me defendendo. Não, eu não quero, eu quero que proíba essa vacina. Eu falo, amigo, eu vou trabalhar para você não ser obrigado a tomar vacina, porque isso é questão de democracia. Toda grande democracia respeita o indivíduo. Agora, você não pode impedir que o outro tome, entendeu? E aí, quando você tem essa postura, que é uma postura que eu considero justa, né, de buscar o certo, de buscar ouvir e coordenar e conciliar as várias partes, todos te tomam como traidor, entendeu? Uhum. Mas de qualquer forma você defende esse ativismo do cidadão, que ele esteja atento e tal, porque inclusive nessa votação específica do STF, todo mundo que se manifestou tem noção da pequena importância, da pequena contribuição que deu, porque agora até os próprios ministros estão dizendo que a reação foi muito clara da população, que a reação foi muito forte e que a Constituição tinha que prevalecer. Eu defendo, mas eu acho que tem que ser uma manifestação um pouco mais qualificada. Entendeu? Eu sei que eu vou ser acusada de elitista aqui, de academicista, mas... Qualificada, acho que qualificada que você diz é no sentido de menos agressão, exatamente, menos agressão, mais debate de ideias. Menos radical, menos ditatorial, né? O cidadão brasileiro, ele confunde participação com uma postura ditatorial, que é muito comum, sempre foi muito comum ao petismo, ao psolismo, e agora também é muito inerente ao bolsonarismo, e essa agressividade, extremos, né? Essa agressividade vai tirar boas pessoas da política, entendeu? Porque vai cansando, né? Não é todo mundo que tem a casca que eu tenho, entendeu? Eu tenho um couro grosso que às vezes nem eu entendo de onde é que vem, entendeu? Só pode ser Deus. Mas muitos colegas, entendeu? Bem intencionados já deprimiram, sabe? Alguns, assim, a gente ficou preocupado. Adoece mesmo, né? Entendeu? Então, assim, tem que entender que essa agressividade constante, né? Esses ataques constantes, essa desconfiança que não cessa, por mais que se faça, não, é sempre ladrão, é sempre, tá mamando, tá com a vida ganha. Esse tipo de dinâmica que tomou conta das manifestações nas redes afasta as boas pessoas, entendeu? Porque quem é bandido não tá nem aí. Gente, acordem, quem é bandido, quem tá desviando dinheiro, quem tá com esquema em licitação, não tá nem aí. Entendeu? Os bandidos em cargo público, você diz. A pessoa que vai pro poder público para tentar fazer algo bom, entendeu? Que se esforça, ela se sente atacada, ela é desestimulada pela família a continuar, entendeu?
Aquela pessoa que ainda tem uma condição, tem uma profissão, tem um patrimônio, é cobrada diariamente. Mas por que está fazendo isso? Para troco de quê? Entendeu? Então, é uma pressão constante para você abandonar. Mas não persista, viu, deputada? Persista porque a população precisa. Não sofre essa pressão, entendeu? Porque está ali para lucrar, entendeu? Então, assim, a população precisa entender isso, o Ministério Público tem que entender isso, os tribunais de conta têm que entender isso, entendeu? Porque quando você começa a infernizar demais a vida de quem se dispõe a exercer o poder, esse é o melhor caminho para só deixar bandido. Exatamente, afasta os que estão bem intencionados, né? Então, para finalizar, primeiro dando muita força e pedindo para a senhora não desistir, que essa casca grossa, que eu acho que vem dos ancestrais, a gente também tem essa gratidão a eles pelo DNA que eles passam, mas, e Deus, obviamente, mas eu queria finalizar com a tua expectativa em relação à sucessão na Câmara e no Senado, porque a gente ainda tem 2 meses de discussões pela frente, com recesso no meio, né? Com toda essa loucura da pandemia, da vacina, tudo isso que a gente está vivendo, os debates também politizados demais e polarizados demais em relação a tratamento precoce. Quem quer se trata e pronto, não está fazendo mal para ninguém. Os médicos que estão fazendo tratamento têm a sua prerrogativa médica também de prescrever o que acham correto, mas eu sei, inclusive, que muitos estão nos assistindo aqui, tem essa mesma percepção que você tem em relação a permanecer ou não na política, hoje eles têm em relação a permanecer ou não no debate do tratamento, porque não podem mais prescrever para o seu paciente o que eles acham que é o melhor para o paciente, que vem um lá de uma corrente política contrária afastar todo o ânimo que eles têm, né, toda a energia que eles têm. Eu queria finalizar com a tua perspectiva em relação a essa disputa na Câmara e no Senado. Então, primeiro, que eu acho que o tema até mais importante, eu queria aqui apoiar os profissionais de saúde que defendem o tratamento precoce, que eu sei que estão sendo perseguidos, que estão sendo estigmatizados como anticientíficos, e a anticiência é o não reconhecimento dos fatos. E seja na rede pública, seja na rede privada, o tratamento precoce é que está trazendo sucesso, né? Então, o meu apoio aos profissionais aqui, que tenham coragem de seguir trabalhando, de seguir se manifestando e dando força para aqueles profissionais mais jovens, que às vezes também se sentem desestimulados, né? Você fez uma equiparação muito positiva entre quem entra na política, né, quem recentemente entrou na política, e quem está também no fronte, né, combatendo uma pandemia na seara da saúde. Com relação à eleição para as casas legislativas, eu estou um pouco pessimista com relação à Câmara. Eu acho que os nomes na Câmara são nomes assim que não despontam como renovação, sabe? Como pessoas que vão colaborar para enxugar a máquina pública, para trazer mais eficácia, mais ética. Eu não estou percebendo nomes, né, nesse sentido. No Senado, existem quadros, né, que eu considero têm capacidade, têm potencial, só precisam ter coragem de levar a candidatura até o final. Porque todos nós assistimos à última eleição no Senado. Eu fui uma das únicas, né, que me manifestei contra a candidatura do senador Davi Alcolumbre. Entendo que estava certa. Muitas pessoas que não concordaram comigo naquele momento hoje me dão razão. E eu fiquei muito decepcionada que vários senadores de peso se candidataram e depois retiraram a sua candidatura. Então, peço encarecidamente que esses quadros se apresentem, mas se mantenham até o final. É muito da cultura das casas legislativas fazer acordos. Por exemplo, dia 15 de março vai ter sucessão também na Assembleia. Praticamente todo mundo já sabe quem vai ser o presidente, quem vai ser o primeiro secretário. É da dinâmica das casas legislativas ter tudo muito certo, tudo muito sedimentado. E eu já falei que não vou fazer acordo com ninguém, eu vou esperar para ver quem vai se candidatar, vou decidir meu voto com base nas propostas, e isso é visto como antipolítico, entendeu? Como antipolítico. Então, eu entendo, isso sim...
Isso é que é sinal da nova política, né? É trazer uma nova forma de discutir as questões. E na Assembleia Legislativa, eu acredito que não seja só São Paulo, é assim, o governador quer fulano presidente da Assembleia. Todas, acho que todas as assembleias. Entendeu? Eu falei, peraí, quer dizer então que todo deputado defende a autonomia do Poder Legislativo, mas vota conforme a ordem do governador? Sabe? Eu tenho até tentado estimular os colegas a se candidatarem, porque eu sei que tem muitos que têm esse desejo de serem presidentes, de serem secretários, mas eles têm medo, entendeu? Você não tem, Janaína? Represália das suas regiões deixarem de ser atendidas, entendeu? Você não tem vontade de se candidatar? Eu me candidatei quando eu entrei, sofri uma derrota histórica, né? Só minha bancada votou em mim, mas reconheço que as minhas propostas eram muito radicais. Eu acho que seria muita novidade, né, para uma casa assim que trabalha muito com tradições. Então eu escolhi nesse momento tentar dar força para aqueles colegas que têm esse sonho, entendeu? Mas eu vou te dizer, tá difícil, porque o que se anuncia assim, o governador quer fulano vai ser o presidente, e aí o acordo PT-PSDB sempre firme e forte, né? A presidência do PSDB, primeira secretaria, que é quem manda em todos os cargos da Assembleia do PT, e não tem chance de rever isso, entendeu? Porque é da tradição da casa. Então, eu acho que nós temos que trabalhar para quebrar tradições, as más tradições, né? Pelo menos. Última perguntinha que veio dessa tua última constatação aí, em função do que você está percebendo na Assembleia Legislativa de São Paulo, a dificuldade mesmo de mudar qualquer coisa ali, pelo menos no comando da casa. Alguma esperança dos seus eleitores de verem seu nome na disputa em 2022 para a Câmara Federal, para o Senado, de repente? Para a Câmara Federal. Não sei se você almeja algum cargo no Executivo também, mas eu já ouvi falar que você prefere ficar no Legislativo, né? Para a Câmara Federal, não, porque eu entendo que um lugar que tem mais de 500 pessoas já foi feito para não dar certo. E então, para a Câmara Federal, eu não vou, é uma decisão tomada, eu não vou concorrer. Eu sofri muita pressão para concorrer à Câmara já em 2018, resisti, até porque não tinha condições de mudar para Brasília, que foi até o motivo de eu não ter ido para a vice-presidência. O Senado é uma possibilidade, porque é uma casa menor, é uma casa mais sênior, é uma casa que tem um papel constitucional que eu considero o mais importante, que é, de alguma maneira, colocar freios no Supremo Tribunal Federal, óbvio, quando o Supremo exorbita, né, ou quando um dos seus membros eventualmente comete um crime de responsabilidade. Então, eu vejo como uma missão assim, para ajudar o país, né, pensar no Senado. Se serei eleita, se não serei eleita, se o partido vai me dar legenda, porque tem muitas questões, né, eu defendo muita candidatura avulsa, porque tem muitos ajustes feitos pela cúpula do partido que o possível candidato não fica nem sabendo, entendeu? Então, tem todo aí um mundo pela frente, né? Por enquanto, eu vou cumprir meu mandato com seriedade, com dedicação, tentando honrar a Assembleia, fazer com que a Assembleia seja respeitada tanto pelo Executivo como pelo Judiciário, porque isso não é da cultura do nosso país e do nosso Estado. No caso aqui, estou falando de São Paulo, mas acredito que seja em todos. Sim, muito obrigada. Excelente lembrança. Até fiz um joinha aqui que não apareceu no vídeo, quando você fala que o Senado é a casa que pode, inclusive, ter mais controle sobre o STF e julgar, porque precisa julgar quando os ministros extrapolam suas funções lá. Janaína, muito obrigada. Sempre um prazer enorme conversar com você. Uma aula sempre mesmo que você dá, porque e agora com o conhecimento do Judiciário e do Legislativo fica mais claro para o cidadão também o que acontece nos bastidores, né? Eu sei que você é nosso assinante, nos lê, mas quero convidar quem está nos assistindo a apontar a câmera do celular para esse código que aparece na tela. Tem uma promoção de assinatura ali. A Gazeta do Povo está num momento que sofre muito ataque também, e a gente precisa do apoio dos leitores que prezam pela informação isenta, sem paixão, sem ideologia, pela informação passada para que o leitor possa construir sua própria opinião. Todo apoio à Gazeta, um dos únicos veículos verdadeiramente conservadores desse país. Eu sou a favor da liberdade de manifestação, liberdade de expressão, que haja tantos quantos veículos de todas as linhas ideológicas, mas nós temos que preservar
o único, né, que é efetivamente conservador. Então, agradeço muito o convite, o espaço, a honra desse diálogo. Obrigada, viu, Janaína? Bom dia para você, que eu sei que a luta continua. Obrigada, bom trabalho. Fica com Deus. Obrigada. Beijo para você também, para quem está nos assistindo. Muito obrigada pela audiência. Até a próxima. Até a próxima.